Bem-vindos à videoaula sobre impressão 3D. Essa aula a gente vai mostrar o fascinante mundo da impressão 3D, de onde que ele surgiu, por onde ele começou, o que é a impressão 3D, o que precisa ter para realizar a impressão 3D. Então, basicamente, a história da impressão 3D surgiu na década de 80, quando o Charles Hull inventou a estereolitografia, conhecido como SLA, na sua sigla de abreviação. E é um processo que ele usava a luz UV para solidificar camadas de material fotossensível. Ele fundou uma empresa chamada 3D Systems, que lançou a primeira impressora 3D comercial, a SLA-1, em 87. Nos anos seguintes surgiram outras tecnologias, como a sinterização seletiva laser, com SLS, e a modelagem por fusão e deposição, que é a FDM, desenvolvida por Scott Crump em 89. Ali pelos anos 2000, com o vencimento de várias patentes, a impressão 3D se tornou mais acessível, permitindo a criação de várias máquinas mais baratas e de código aberto, como a impressora RedHap. Isso democratizou o acesso à tecnologia, promovendo inovações em diversas áreas, desde a prototipagem rápida até a medicina e manufatura. Hoje a impressão 3D continua a evoluir, principalmente com os avanços atuais em IA e outras ferramentas. Esse processo de criação fica cada vez mais fácil, trazendo projetos mais complexos e funcionais, impactando bastante na indústria aeroespacial, automotiva, médica e de consumo. Como a impressão 3D funciona? Os princípios básicos da impressão 3D, também conhecido como manufatura aditiva, envolve a criação de objetos tridimensionais a partir de modelos digitais. E aqui estão alguns conceitos, que a gente pode mostrar, que é a modelagem digital. O processo começa com a criação de um modelo digital do objeto usando software de design, assistido como CAD ou outros softwares de modelagem. Esse modelo define a geometria e as dimensões do objeto. O fatiamento, que é o modelo digital é fatiado em camadas finas usando software de fatiamento. Essas camadas servem como guia para a impressora 3D, determinando como o material será depositado. As tecnologias de impressão 3D que existem são as FDM, que é Fused Deposition Modeling, deposição de material fluido por camada. A Stereographic, SLA, seria a cura de resina líquida fotossensível usando luz. A Selective Laser Sinterizing, SLS, que é a fusão de pó usando um laser de alta potência. E a Polyjet e Multijet, jateando as minúsculas gotas de fotopolímeros que são curadas imediatamente. Esses processos têm como o que a gente pode entender aqui, separando o que está escrito aqui no slide, a variedade dos materiais, as tecnologias envolvidas e a precisão de detalhamento, que é basicamente como que a impressora vai imprimir isso, como que ela vai solidificar o material e vai aplicar isso. E eu acho que basicamente assim que funciona, que a impressão 3D acontece. Nessa construção feita camada por camada, a impressora vai depositando o material, secando, e após processamento, que daí fica um tempo até a resina curar e falta daí o processo de pintura e resto da manufatura. Nas aplicações 3D, grande parte dela é feita na indústria, porque da indústria de N setores diferentes, elas vão ter peças para ser desenvolvidas de N setores diferentes, o que traz também uma agilidade, em vez de você ter que importar uma peça que uma fábrica específica lá de algum lugar faz isso, a gente consegue comprar esse modelo e trazer esse modelo já pronto ali para ser imprimido e feito no local da fábrica. Isso reduz muito o custo
e muito custo de tempo desenvolvido até para você até chegar a esse material. É igual antigamente que você tinha que comprar um material e esse material tinha que chegar de avião ou vir de navio do outro continente com a tecnologia, então facilitou muito para a indústria. Na área da medicina, com as próteses, implantes e até tecidos humanos personalizados, é uma aplicação bem óbvia, né, da impressão 3D, você conseguir fazer materiais que se encaixem perfeitamente ao corpo de uma pessoa, porque a gente tem as medidas do corpo da pessoa, então não precisa fazer algo em série e escalável como é a indústria antiga, né? Você tem que fazer um padrão e um tamanho e fazer aquele tamanho ser replicado e as pessoas ter que se adaptar a essa prótese, né? Agora a prótese já consegue ser feita sob medida para quem precisa dela. E outros setores como a parte de arquitetura, culinária, até o nosso dia a dia, né? Que a gente pode criar ferramentas para o nosso dia a dia. Por exemplo, criar uma saboneteira ou algo que seja útil para você, alguma ferramenta útil para você ou acessório para sua casa, que vai lhe ajudar bastante. Aqui dos desafios e perspectivas futuras, o desafio atual é quanto à velocidade de produção e os custos do material, né? Esse material, além de ser um material de difícil acesso, ele é um material altamente poluente também. São esses polímeros atualmente são feitos sempre à base de petróleo, então não é como se a gente estivesse deixando algo mais uma tecnologia verde, né? Sim, uma tecnologia que gasta bastante material à base de petróleo. Também o tempo de impressão, as impressoras e o nível tecnológico que a gente tem, uma pequena peça demora horas para ser concluída, então imagine algo complexo a nível industrial, quanto tempo isso deve demorar. Os avanços tecnológicos prometem que as soluções vão ficar mais rápidas e mais acessíveis, e o impacto potencial disso, que é nos próximos anos a impressão 3D transformar drasticamente a maneira como projetamos, produzimos e consumimos produtos. Pois, como eu falei da parte de transporte, nós não precisaremos mais transportar uma peça de um lugar para o outro, então vai realmente dar um impacto bastante na logística de como as coisas são feitas e no processo como as coisas são feitas e até a manufatura e a especialização de cada produto feito. Porque com a impressora 3D a gente consegue fazer algo mais anatômico, algo mais próximo da pessoa que vai ser usado. Então, o futuro promete grandes personalizações para o consumidor. Aqui com conclusão, a gente pode ver que nessa videoaula a gente explorou um pouco como que funciona a tecnologia, de onde que ela veio, o potencial transformador que ela tem na sociedade e nas nossas vidas e os próximos passos que a gente vai dar. Eu acredito que a impressão 3D é um caminho sem volta, né? Desde que o ser humano consegue executar um padrão de produção de alguma coisa, ele faz. A impressão 3D parece algo inovador, mas desde os primórdios, quando a gente desenvolvia ferramentas à base de formas de outros materiais, já é uma forma de impressão, só que ainda não tem toda a inteligência de você armazenar esse modelo em um ambiente digital e conseguir produzir qualquer modelo. Mas formas e materiais sempre foram feitos desde o início da tecnologia humana. Então isso é só mais um jeito diferente da gente produzir materiais baseados em uma forma, só que agora de maneira digital e trazendo o uso da tecnologia para isso. Também das aplicações inovadoras que nós teremos na área de medicina, construção, culinária, aeroespacial. E eu acredito que é isso que eu tenho para falar. Continuaremos na próxima aula explorando sobre a aplicação da impressora 3D e como escrever e modelar novos modelos para você facilitar a tua vida com a impressão 3D. É isso, pessoal. Aquele abraço.